Seja bem-vindo ao Além do Crachá, o videocast que conecta boas histórias, ideias inspiradoras, aquele papo que faz a gente pensar diferente sobre o mundo do trabalho. Aqui a gente abre espaço para falar de carreira, inovação, bem-estar e, claro, aquelas histórias de bastidores que todo mundo adora. A cada episódio, recebemos convidados que estão transformando suas áreas e o jeito como a gente se conecta, cria e cresce juntos, porque o trabalho pode e deve ser mais humano, flexível e cheio de significado. E é por isso que a Swile está aqui com a gente. Sabe aquele cartão corporativo que simplifica a gestão? Une todos os benefícios num só lugar e ainda dá liberdade para o colaborador usar do jeito que faz sentido para ele. É exatamente sobre isso: autonomia, praticidade e uma experiência que transforma o dia a dia no trabalho. Hoje a conversa promete, então pode tirar o seu crachá, pega o seu café, se acomode e vem com a gente porque o papo vai ser inspirador e, como sempre, cheio de ideias que dão vontade de colocar em prática. Pode vir para cá, nosso convidado. Renato, primeira coisa é o ritual aqui, vou pedir para você tirar o crachá, porque a conversa fica sempre mais gostosa aqui. E a gente sabe da tua experiência incrível com RH, ou com people, vamos dizer assim, que é melhor dizer, já gostei também. E eu tenho certeza que na tua trajetória aí teve muito, você já viu muitas práticas criativas de RH e tudo, mas vamos começar com uma que te chamou muito a atenção, uma iniciativa de bem-estar, pela criatividade, pelo resultado dela, alguma coisa que você ou implementou ou viveu ali. Legal. Não é tão diferente e criativa, mas é um negócio que vem ganhando cada vez mais representatividade. Há uns 4, 5 anos atrás, dentro do El Hub, a gente tinha um desafio de engajar mais a nossa própria população nas suas jornadas, né, de saúde e bem-estar. E a gente fez um desafio que a gente chamou de Start Fresh Challenge. É um desafio de fim do ano para começo do ano, relacionado às questões lá, né, de passagem do ano, de você fazer os seus planos. Determinações de fim de ano, justamente. E aí a gente queria fazer duas coisas interessantes, né? Uma era engajar nossa população, que é global. A gente tem 2.000 pessoas espalhadas em 15 países, de uma forma flexível, né? Mas para as pessoas se conectarem, se conhecerem mais, de forma remota, e que elas encontrassem as suas próprias jornadas de bem-estar. Então a gente criou um desafio por um período de 3 meses, onde os grupos ganham pontos de formas diferentes. A primeira forma de você ganhar ponto era criar um grupo onde você não tivesse uma correlação direta com as pessoas do trabalho. Então era eu montar um grupo com uma pessoa que senta lá na Inglaterra, que a gente não se falava por conta de trabalho. Então, os primeiros pontos eram seu grupo de 4, 5 pessoas ser o mais diferente possível, da sua área, da sua região, ou da sua cultura. Ali um desafio. Muito legal. Aí as pessoas se conhecendo mais. E aí, a cada semana, a gente impulsionava uma parte do que a gente proporciona como saúde de forma integral. Sim. Então, a primeira semana você ia ganhar pontos se você fizesse atividades físicas. A segunda semana, você ia ganhar pontos se você escolhesse parceiros online. Então, cada semana, ela incentivava as pessoas a explorar as nossas soluções e as conexões. Explorar as conexões. E isso gerou engajamento. Você falou de resultado? Isso que eu ia perguntar, qual é o resultado disso? 70% da nossa população global se inscreveu, tinham grupos. Isso assim, gente, pra quem não sabe, pra quem é de RH, 70% é um absurdo. É incrível. E os 30% que não engajaram, né, por questões, né, depois de ver o desdobramento da ação, pediram ano após ano que a gente refizesse aquele desafio. E ele foi evoluindo. E ele existe até hoje? Existe em formatos diferentes e tal, mas com objetivos interessantes. Agora, quando a gente fala de bem-estar, eu brinco que é meio patinho feio ali, porque vira um cisne, né? Como é que fala? A vantagem ou os benefícios disso vão vir lá na frente. Mas não é uma escolha muito óbvia. Por que você foi nessa escolha? Você viu um potencial ali? Foi uma junção de fatores, assim, acho que eu sempre me mantive muito aberto para oportunidades de carreira. Eu tenho uma formação em marketing, a gente estava conversando aqui offline. Eu brinquei que ele é meu calor. Exatamente, eu sou bicho. Bicho. Exato. E aí eu mudei a minha carreira quando eu me abri para o mercado de headhunter, então eu recrutei muitos anos. Além disso, fui me familiarizando um pouco mais com um pedaço do que o RH faz, que era recrutamento. E em paralelo a isso, meus pais são professores de educação física, então a prática... na família uma coisa forte. Exatamente. Então, para mim, para o meu irmão, para minha família, a prática de esporte sempre foi muito relevante. Não só pelas questões de saúde, mas muito
pela construção de trabalho em equipe, por aprender vários outros conceitos que você consegue aprender, principalmente com os esportes coletivos, que foi o que eu pratiquei. Então foi uma união, quando o Gympass, na época, hoje o El Hub apareceu na minha vida, foi unir o útil ao agradável, que é o que eu encontrei ao longo da minha trajetória, que é uma vontade intrínseca de trabalhar com pessoas, né? Ao mesmo tempo de uma missão incrível, que é enaltecer saúde e bem-estar e ajudar as organizações a se transformarem. E a princípio parece que é uma coisa que vai trazer benefícios para as pessoas que estão lá, e é muito, só isso já teria um valor, é claro, mas muita gente não vê isso como uma alavanca de negócios exatamente. Por que isso? E você pode jogar uma luz ali, por que que isso sim faz uma diferença para os negócios? Boa. Da forma mais simplista possível, as pessoas tendo uma vida mais ativa, elas vão ter uma vida mais feliz, Sim. mais saudável. Produtiva. Isso gera engajamento e produtividade, que se traduz em resultado nas organizações. Essa talvez é a forma mais simplista possível. O que eu acho que o mundo corporativo vem evoluindo, mas errou muito no passado, era de colocar a questão da produtividade na frente do que isso traz para o indivíduo. Sim. E pós-pandemia, acho que a gente viveu algumas questões que escancararam paradigmas do mundo corporativo, e isso vem mudando, né? A gente vê as organizações entendendo que o investimento vem primeiro, Claro. e que transformar isso como parte central da sua estratégia e da sua cultura é a alavanca principal para gerar pertencimento e engajamento da população. Porque a ferramenta por si só, um desafio sozinho, ele não transforma a cultura da organização, sabe? Uma ferramenta, uma solução sozinha não transforma. Você transformar isso como parte integral da cultura faz com que, desde o presidente ao estagiário, todo mundo sinta pertencimento. Para não ter aquele negócio, não, só o diretor consegue, porque ele tem mais tempo, porque a agenda dele é diferente. Não, então quando você transforma isso dentro das práticas do dia a dia do RH, dentro das políticas, você faz com que o pertencimento ele venha desde a base. E aí a pessoa entende que aquilo também é para ela. E para quem quer viver essa mudança na prática, vale conhecer o cartão Swile, que simplifica processos para o RH, permite liberdade de escolha para os colaboradores e transforma benefícios em experiências de verdade. Porque no fim, quando as pessoas estão no centro, todo mundo sai ganhando, não é mesmo? Perguntar, você falou na pandemia, as coisas certamente mudaram depois da pandemia, e entre essas coisas que mudaram, você tem ambientes mais, digamos, esquemas de trabalho mais flexíveis, né? Mais híbridos, vamos dizer assim. E aí, talvez essa questão do RH ficasse um pouco mais fugidia. Como é possível juntar essas coisas? Você, nas suas iniciativas, teve que mudar o quê diante de um cenário que é mais híbrido? Boa, a gente abraçou essa questão do híbrido e do flexível. Então, uma questão muito estrutural da nossa cultura organizacional, né, do El Hub, é acreditar que a vida de cada um dos indivíduos ela é particular, ela é diferente. Então, a sua vida ela é diferente de mim. E eu não consegui oferecer soluções em que você, como indivíduo, consiga encontrar a sua jornada, encontrar a melhor forma de você fazer o que a gente chama de um check-in consigo mesmo todo dia, implica muito na longevidade desses programas. Então, como a gente abraçou essa flexibilidade? A gente trouxe isso como parte integral da nossa cultura. Então, hoje a gente tem uma população espalhada no mundo, a gente está em 11 países, 2 mil colaboradores, mais de 36 nacionalidades, e a gente incentiva as pessoas a fazerem o quê? O esforço desproporcional de se manter conectado. Porque no mundo flexível, a conversa do cafezinho, você se encontrar e fazer um almoço, ela não acontece sem querer, como acontecia no escritório. Ela é marcada. Você exige um compromisso. Um compromisso. Você exige que as pessoas sejam mais deliberadas. Sim, sim. Então hoje, e ao longo desses últimos anos, a gente transformou a flexibilidade como espinha dorsal da nossa cultura, incentivando, treinando, capacitando primeiros líderes a fazer esse esforço desproporcional, a garantir que as conexões elas aconteçam e também incentivando a que a gente tenha momentos relevantes juntos. Não quer dizer que a gente trabalha hoje só remoto. Sim. A gente ativamente... é o híbrido, né? A gente ativamente incentiva as pessoas a se encontrarem, mas com propósito. Por que que a gente vai se encontrar? Não é que a gente vai trabalhar no escritório, você sentado aí, eu aqui, os dois nos seus fones em reuniões não, exatamente, desconectadas. Não, vamos no escritório pra gente fazer uma sessão de criatividade, de solução de problema com o nosso time? Putz, presencial ajuda demais. Vamos revisar os nossos processos e fazer algumas... remoto. Sempre a gente consegue fazer no remoto. Então, então, essa questão de ser deliberado. A gente falou sobre os benefícios para a empresa aí justamente que traz, e eles são
vivos e muita empresa já percebe isso. Mas eu queria que você, trabalhando com as pessoas, me contasse um pouco do retorno das pessoas pessoais. Uma pessoa, quem entra num programa de bem-estar, numa coisa de benefício de bem-estar, ela está primeiro pensando nela. A empresa é um pouco depois. Que tipo de retorno você tem do pessoal? Me sinto melhor, tenho mais prazer de trabalhar, me sinto mais produtivo. Esse resultado existe? Olha, é uma das coisas mais gratificantes poder ter acesso aos testemunhos da mudança de vida das pessoas. Sim. Sabe? A pessoa que já é ativa intrinsecamente, a solução do L-Hub, ela nem pensa, ela fala, nossa, o custo-benefício faz muito sentido. Já tá engatilhado. O nosso grande poder é em transformar pessoas que não são ou ativas, ou não têm uma clareza da sua própria jornada de bem-estar, ou não aprenderam que bem-estar é importante para elas mesmas, em conseguir fazer essa transformação. Você, como você já explicou, você teve isso na sua família, é diferente. Eu também, desde pequeno, eu tive uma formação que era importante. Meu pai era médico, então a gente tinha que se cuidar. Nem todo mundo tem esse background. Exatamente. E a nossa solução tem como grande objetivo democratizar e ensinar para as pessoas que o objetivo primário é realmente você pensar na sua saúde, na sua vida, em ter mais longevidade. Não é só a gente vê, né, a evolução da medicina, de todas as questões, a gente está vivendo mais. Mas a gente está necessariamente vivendo melhor, né? A gente está realmente tomando as melhores decisões para que a gente viva de uma forma mais saudável, de uma forma mais feliz. E é aí que a gente vê essa transformação. Com o suporte da nossa solução, os testemunhos de mudança de vida de pessoas assim que tiveram mudanças individuais, de perda de peso, de maior autonomia. Não é nem só perda de peso, pessoas que estão ficando mais, indo para idades mais avançadas, tendo mais autonomia, sabe? Conseguindo viver com elas. Aí você fala de uma coisa importante, porque claro que isso existe no nível corporativo, as iniciativas são tomadas no nível corporativo, mas eu imagino que existe um vazamento positivo para a vida pessoal dela. A experiência que ela teve na empresa, ela quer prolongar ou até ampliar na vida pessoal. 100%. Uma das coisas, até um dado interessante, uma das situações que mais gera engajamento e consistência do indivíduo é ele trazer o círculo familiar para aquele novo hábito. Sim. E aí, diversos dos nossos parceiros e a gente internamente, como o L-Hub, oferece o nosso benefício para membros da família. Sim. E isso faz com que a gente tenha dados claros, né? Que faz com que as pessoas, elas se atenham ao hábito. Então, você trazer o seu parceiro, a sua parceira, os seus filhos para aquela dinâmica faz com que todo mundo mude junto de vida. E aí a consequência que a gente estava falando de resultados para a organização é o fim dessa jornada. Então começa com o indivíduo, os resultados e a produtividade acabam sendo consequência desse olhar do indivíduo para com ele mesmo. Mas tudo começa no indivíduo. 100%. Então ótimo, super obrigado, papo maravilhoso. Prazer foi meu. Até a próxima.